Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez para falar com vocês sobre alguns assuntos pertinentes. Hoje trago à conversa ah, os extraterrestres, os OVNIs, agora chamam-lhe a UAP, são os chamados tic-tacs também. O que eu venho trazer sobre essa matéria venho ter uma conversa com vocês sobre algum conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Sempre foi uma matéria que me interessou brutalmente. Desde pequeno li grandes astrónomos que falavam desse assunto. Isaac Asimov, Ivan Tchaikovsky e, para mim, o mais querido de todos, Carl Sagan. Carl Sagan foi o astrónomo, para mim, que mais me inspirou a gostar de astronomia. Foi através dos seus programas O Cosmos que eu tive pela primeira vez contacto com o universo, digamos assim, para além daquilo que era possível ver à vista desarmada nos céus do Baixo Alentejo, onde tive a sorte de nascer. Porque no Baixo Alentejo os céus são claros, são límpidos, derivado a não haver poluição atmosférica, não há fábricas, não há muitos carros, e então acontece que os céus alentejanos são dos céus mais límpidos que temos, nem só em Portugal, mas na Europa e um pouco por todo o mundo também. Um dos lugares do mundo onde os astrónomos escolhem para pôr os seus observatórios são normalmente em áreas áridas como o Alentejo. Temos, por exemplo, Itacama, no Chile, onde está um dos maiores centros de observação do universo que temos no planeta Terra. Estão aí várias companhias que desenvolveram aí observatórios extraordinários, países que têm aí vários telescópios com possibilidades incríveis. Claro que não se comparam ao Hubble ou ao James Webb. O Hubble foi um dos maiores instrumentos que alguma vez foi construído pela humanidade para trazer até nós o olhar sobre o passado do nosso universo. Agora com o James Webb, foi lançado em 2021, essa amplitude abriu brutalmente. James Webb vem nos trazer consciência que o universo era muito maior do que nós pensávamos. Apesar do Hubble já ter trazido vários avanços dentro do conhecimento de onde é que o universo poderia chegar, né? Pelo menos o universo visível, porque a única coisa que os nossos instrumentos nos podem trazer até nós é aquilo que fica dentro do horizonte das possibilidades dos nossos instrumentos. E falando disso, ao falar disso, quero trazer a voz a minha opinião sobre o universo. E o universo para mim não nasceu há 13,7 ou 13,8 bilhões de anos, como afirmam muitos dos físicos e astrónomos que de alguma forma estudam o universo, né? Eu acredito que 13,7 ou 13,8 bilhões de anos de existência, penso que é muito pouco para um universo tão vasto. Nós unicamente podemos ver 93 bilhões de anos de extinção de uma ponta à outra do chamado universo visível. Para além desse horizonte, eu acredito que o universo continua a existir. Infelizmente, os instrumentos que temos hoje não nos podem dar a capacidade de observar para além desse horizonte que é chamado pelos astrónomos de o evento do horizonte, Event Horizon, que de alguma forma nos mostra tudo aquilo que a luz pode transmitir e chegar até nós. Mas o universo está em constante expansão.
foi uma das grandes descobertas do século XX por Hubble. Hubble foi quem compreendeu que as galáxias estavam-se, todas elas, a afastar uma das outras a velocidades astronómicas, em alguns casos. Quanto mais longe estão as galáxias, parece que mais longe, mais rápido elas se afastam umas das outras. Chama-se isto o universo inflacionário. Ele está a inflamar, está a inflatar. Ele não está a fugir uns contra os outros, né? Ele está a inflamar, está a crescer, está a criar grandeza. Isto segundo Hubble. Segundo a minha perspectiva, sim, isso está a acontecer, não é? Mas não há qualquer dúvida que Hubble estava certo quando fez essas observações e as suas observações foram de grande validade para o conhecimento daquilo que conhecemos enquanto universo, não é? Embora eu não acredite que o Big Bang tenha sido o princípio do universo. O Big Bang pode ter sido um invento local dentro do... nesta área do universo onde nós vivemos e que nós podemos observar e que nós podemos de alguma forma conceptualizar. Há quem acredite na teoria dos multiversos, em que existem muitos universos separados uns dos outros. Eu não acredito nisso. Não tenho a crença que existem múltiplos universos, porque ter a possibilidade de criar múltiplos universos, como há muitas pessoas que acreditam, tudo o que existe tem imensas possibilidades. No multiverso, no sistema de multiverso, né, como eles acreditam, existe outro eu, outro tu, outro ele, outro nós todos. E em cada um desses universos, nós criando novas possibilidades, vivendo novas realidades, mas isto tudo é um pouco especulativo, entra dentro de muito da área da filosofia, sobre o que é a existência, sobre o que é o universo, sobre quem somos, não é? Não acredito nem na teoria dos multi-universos, como também não acredito nas várias extradimensões, não é? A quinta dimensão da Twilight Zone, como era uma série de filmes que estava há muitos anos atrás, a preto e branco, com o Alfred Hitchcock, um grande realizador de filmes de suspense e de fantasia e do além. Ele trazia a nós, a preto e branco, nessa altura ainda, outras possibilidades, outras alternativas à realidade que nós vivíamos. Alfred Hitchcock foi de veras um grande realizador no seu tempo e dentro da área cinematográfica em que ele operava, ele foi o melhor de todos os tempos dentro dessa área. Gostava muito dos filmes dele. Mas voltando atrás, Carl Sagan foi sem dúvida o astrónomo que mais me inspirou. Foi através da série Cosmos, com o fundo, com o som de Vangelis de fundo, que eu aprendi a amar não só o Cosmos, mas também o artista Vangelis, que foi ele que escreveu as músicas que Carl Sagan usava como pano de fundo para as suas demonstrações do universo através das suas viagens na galáxia e através das suas viagens através de todo o universo, tentando de alguma forma sensibilizar o mundo para a grandeza que é o universo. Foi ele que escreveu algo que para mim é algo extraordinário sobre o universo. Foi ele que disse que nós vivimos apenas num grãozinho de areia, perdido nos confins do universo e todas as possibilidades. Ele foi um dos astrónomos que lançou a Pioneer, a Pioneer 10, que saiu do nosso sistema solar e transporta com ele uma mensagem escrita num disco de ouro, onde traz saudações em praticamente todos os idiomas conhecidos do planeta Terra e tenta indicar alguma civilização possível que esse sistema encontre
possa identificar quem somos nós, seres humanos, e onde está a nossa posição dentro do universo. E segundo factores astronómicos realmente acima do que o comum dos mortais pode perceber. Mas o importante sobre tudo isto é o seguinte: um dia, em 1944, Antonio Fermi, Fermi foi um físico italiano que criou o Fermi Paradox. Fermi Paradox queria dizer o seguinte: se existimos há tantos milhões, bilhões de anos, não é? E se realmente existe vida noutros planetas e vida avançada certamente já foi possível ser criada, porquê é que estamos sós? Porquê é que não vemos nada? Porquê é que nunca encontramos um ser extraterrestre? Porquê é que nunca nenhum ser extraterrestre entrou em contato connosco, nem nós conseguimos entrar em contato com nenhum? No New México existia um sistema de antenas parabólicas chamado SETI, que era o Centro de Ciência para o Encontro de Sinais de Civilização no Universo. Operou durante dezenas de anos sem nunca ter encontrado nada especificamente. Houve apenas um pequeno bump onde realmente eles pensam ter escutado algo que realmente podia ter origem numa civilização extraterrestre. Mas isto é de veras um assunto muito complexo. Eu venho trazer vários vídeos sobre este assunto. Hoje só quero trazer a vocês este pequeno vídeo para vos pôr a par de que nos próximos vídeos irei trazer mais assuntos sobre o universo e para de alguma forma excitar a vossa curiosidade a me acompanharem nestes vídeos que eu vou trazer para falar de possibilidades do Fermi Paradox, quais as possibilidades de existir vida na nossa galáxia e para além dela, quais as possibilidades de podermos ser visitados por seres extraterrestres e nem sequer podermos saber de que isso está a acontecer, todas as ciências à volta deste subjeto eu vou trazer aqui para vocês poderem ter uma melhor compreensão do que é que a ciência e o homem conseguiu chegar até hoje sobre estes assuntos. De veras, é um assunto pelo qual eu sou apaixonado. Desde pequeno eu ficava cá fora no quintal dos meus pais em Portugal, na aldeia de Corte Vicentianos, e ficava a olhar as estrelas até às 2, 3, 4 da manhã, e eu ficava ali a olhar aquilo e a ouvir o Oceano Pacífico até às 2 da manhã. Depois das 2 da manhã eram horas extraordinárias. Era extraordinário realmente esse tempo. Em todos os anos que eu fiquei acordado para ver as estrelas, claro que vi milhares de estrelas cadentes ao longo da minha vida, mas desafortunadamente nunca vi um objeto voador não identificado, nunca vi um OVNI. Andei pelas noites fora tentando ver estrelas em todo o lugar. Quando fiquei mais adulto, comprei um telescópio que tenho ainda aí em Portugal e pelo qual eu ia, quando minha filha era pequena ainda, com ela, a ver das estrelas os dois, e eu ensinava-lhe a ela através de um mapa que eu tinha comprado numa revista sobre astronomia, que eu podia indicar a ela qual era o nome de cada estrela, a que constelação ela pertencia, e dizer qual a distância de anos-luz que ela ficava da Terra. São lembranças que eu tenho guardadas em mim e que realmente por vezes vivo com grande alegria. Foram os melhores momentos que eu vivi com a minha vida, na minha vida e com a minha filha. O que eu quero dizer é que eu sempre fui apaixonado pelas estrelas. Sempre tive uma paixão maior que eu posso compreender. Eu penso que não é só eu. Eu penso um pouco todos nós
temos uma paixão incrível pelo universo. E essa paixão que nós temos pelo universo é natural e intrínseca em todos nós. Ela existe para além daquilo que nós podemos compreender. Porque é que nós temos esta atração tão grande pelas estrelas e pelo universo e todos os seus mistérios? É algo que certamente terá uma explicação que nós, todavia, ainda não conseguimos encontrar. Sabemos que estamos fascinados pelo universo, a maior parte de nós, mas não sabemos de veras a razão pela qual este fascínio. Pela sua beleza, certamente. Eu ficava, quando era um rapaz já mais crescidinho do que uma criança, eu ia aos grãos com a minha mãe e com as pessoas da minha terra, íamos apanhar grãos por um senhor que era o senhor António Costa, que era um latifundiário, um lavrador aí do meu povo. Esse senhor António Costa levava-nos, e ele com o jipe atrás, iluminando, e as pessoas iam de noite apanhando os grãos, porque durante o dia não se podem apanhar os grãos, porque as suas bagas cairiam facilmente à noite, como havia uma umidade natural no ar, fazia com que nós os pudéssemos escolher e pô-los em molhos sem que as bagas caíssem para o chão. A ciência da agricultura desses tempos era extraordinária e era bonita. À noite todos íamos às 2, 3 da manhã apanhar grãos até que o sol nascesse. Foi um dos melhores tempos que eu vivi na minha vida, porque tinha a oportunidade de poder olhar as estrelas e poder ficar ali deitado e dizer: uau, isto é lindo, era extraordinário. Ainda hoje o faço quando tinha esta oportunidade. A última vez que tive esta oportunidade foi quando estive no Arizona, quando fui ao Grand Canyon. Quando voltava do Grand Canyon, parei o carro e eu e a companheira que levava de viagem ficámos os dois ali deslumbrados com a beleza do que é aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, que são as estrelas à nossa volta, que são apenas uma pequena parcela de um pequeno grupo ali de uma perna da nossa galáxia. Nós não conseguimos ver mais do que 3.000 estrelas sem a ajuda de instrumentos de visão para ampliar a nossa capacidade. Com os olhos apenas de entre 3 a 5.000 estrelas, e com uns binóculos ou com um telescópio de baixa resolução podemos ver até 30.000, e para poder ver mais já temos que usar instrumentos de maior magnitude e com maior capacidade de ampliação. Mas o que eu quero dizer é que neste processo todo em que eu fui desenvolvendo o meu conhecimento sobre astronomia e sobre o conhecimento do universo, sempre houve uma constelação das 88 constelações que existem que mais me fascinou. E esta constelação sempre foi Orion. Orion sempre foi a constelação pela qual eu sempre tive uma paixão extraordinária. Os egípcios também. Por isso, as estrelas do cinturão de Orion, Alnitak, Alnilam e Mintaka, fazerem com que elas se coordenem com a posição em que as pirâmides foram construídas. Principalmente as pirâmides mais, aquelas que nós conhecemos como as pirâmides de Giza, né? As maiores pirâmides que podemos ver ao pé da cidade do Cairo, no Egito. E acontece o seguinte: essa constelação é uma constelação incrível, é linda, é uma constelação constituída por 8 estrelas, mais estrelas, na verdade são muito mais do que 8, são muito mais do que 7, como muita gente costumava falar no passado. Havia um verso que se dizia na altura, que as velhotas, quando nós íamos ao grão, nos diziam, que era o seguinte: 7 estrelas vêm em pino e o queijado vai de volta, e as moças não me querem porque eu tenho a picha torta. Isto para sempre ficou gravado em mim, porque fazia-me rir quando as pessoas diziam isso, não é? Mas os 7 estrelas vão em pino, as 7 estrelas era a constelação de Orion.
E a constelação de Orião, por isso, eu sempre tive uma atração extraordinária pela constelação de Orião. É constituída por algumas estrelas que eu admiro brutalmente. Uma delas é Ríngel, cá em baixo, depois das chamadas Três Marias, que é Alnitaka, Alnion e Mintaka. Temos cá em baixo Ríngel, temos aqui Betelgeuse, temos aqui deste lado Ceifa, depois temos Meisel, temos Bellatrix, isto são com Alnitaka, Alnion e Mintaka, elas que formam a constelação de Orion. Orion era um guerreiro grego, foi de aí que nasceu o nome de Orion. Foi um guerreiro grego e um caçador famoso nas poesias gregas. Por isso Orion ter ficado como uma das constelações que eu mais sempre tive uma paixão extraordinária por ela, principalmente pelas estrelas Alnitaka, Alnion e Mintaka, pelo cinturão de Orion. A razão disso não sei. Nunca soube explicar muito bem isso, mas enquanto alguns amigos, eu e alguns amigos na altura, olhávamos para as estrelas e eu pensava, uau, será que vivem pessoas lá? Será que existem pessoas noutros planetas, nas estrelas, à volta das estrelas que nós podemos ver daqui? Será que daquele lado estará alguém a olhar para aqui como nós estamos a olhar para ali? Sempre foram questões que me fizeram pensar muito. Hoje aqui deixo este vídeo por aqui mesmo, para não ir muito mais longe com este vídeo. Só vim aqui deixar para vocês a esperança que o próximo vídeo que irei fazer vai ser sobre os próximos vídeos, não o próximo vídeo, vai ser sobre UFOs, OVNIs, como lhe queiram chamar, tic-tacs ou UAPs, que é o nome que agora o exército americano decidiu dar ao que seja objetos voadores não identificados para nós, que são os OVNIs, não é? Eles agora criaram uma nova sigla que é UAP, quer dizer não identificados, areal fenómenos. Fenómenos areais não identificados, digaremos em português. Mas é incrível. Faltam outra vez ainda àquilo que eu queria dizer, é que os mistérios do universo são incríveis, são extraordinários. Há tanta coisa para poder falar sobre o universo realmente, que eu penso que temos aqui assunto para muitos vídeos. Espero que gostem deles. Hoje só vim trazer um pequeno sabor sobre eles. E sobre o qual vou falar das constelações que nós podemos ver nos nossos céus do dia a dia. Vou falar das possibilidades de existir vida em algum desses planetas que nós até agora descobrimos, os exoplanetas. Venho-vos falar do que é uma galáxia, das galáxias que existem pelo universo todo, o que é um buraco negro e a possibilidade de um buraco branco, que é o oposto de um buraco negro. Venho-vos falar da possibilidade de podermos compreender mais o universo de uma forma mais inteligente e compreender que todos fazemos parte da mesma matéria. Nós, isto que está aqui, eu e vocês, fomos criados, forjados nas estrelas. Quem somos é pouco provável que algum dia venhamos a saber, mas que os elementos que hoje fazem parte daquilo que somos foram forjados nas estrelas. Elementos mais pesados do que o hidrogênio foram criados no centro de estrelas, da combinação de pressões e temperaturas extraordinárias criaram elementos muito mais pesados, fundiram os átomos e fizeram com que eles criassem elementos novos. Temos elementos na nossa tabela atómica, desde um átomo com um elétron só,
até átomos com 236 eletrões naturais, embora hoje possa, através de enriquecimento de eletrões forçado por energia nuclear, conseguir-se atingir eletrões com 238 de massa atómica. Ou que seja, um átomo com uma nuvem atómica de 278 eletrões, tendo no seu núcleo, claro, o mesmo número de prótons e neutrões para poder ser considerado um átomo, não é? Por isso, saber os mistérios que fez tudo isso acontecer é algo que fascina a todos nós. A mim fascina-me, sempre me fascinou. Infelizmente, em português há poucas coisas que falam sobre isto dentro do que eu acredito que deveria ser falado. Por isso eu quero trazer a vocês um pouco desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Espero que gostem. E aqui fico mais uma vez com um abraço para todo mundo, aqui do Norte da América. E até ao próximo vídeo. Espero que gostem deste, que foi apenas um leve vídeo sobre a perspectiva dos próximos vídeos que estão para vir. Ok, fico por aqui, uma boa noite e até à próxima.